Uma assassina acusada passou anos sem ser detectada, a ponto de esse caso de duplo homicídio quase esfriar. Isso soa para ela. O que te fez... Desculpa, continue. Ela se mexeu, então tive que esfaqueá-la. Promotores dizem que ele planejou o duplo assassinato por vingança, mas o caso teve uma conclusão chocante. Este é o Law and Crime, apresentado por Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. O interessante desse caso é que ele se estendeu por décadas. Os assassinatos aconteceram em 1992, há mais de 3 décadas. Porém, o suspeito só foi acusado em 2022. Durante o julgamento, a defesa alegou que não era ele, apesar das câmeras o flagrarem confessando os crimes. Os assassinatos duplos de 1992 de Tana Togstad e Timothy Mumbrill chocaram a comunidade deles em Wapaca, Wisconsin. Naquele período, o casal namorava há menos de 1 ano e foi visto pela última vez em 20 de março. Eles saíram com amigos e depois voltaram para a casa de Tana. 2 dias depois, seus corpos foram encontrados no dia 22. Timóteo foi esfaqueado diversas vezes e lutou com o assassino. Tana levou 2 facadas. Seu cachorro, Scruffy, também morreu no ataque. Autoridades afirmam que Tana foi morta e agredida sexualmente, mas há um problema. O crime foi em 1992, quando os testes de DNA eram diferentes dos atuais. Apesar das amostras coletadas, o DNA não ligou ninguém ao assassino por anos, e ninguém foi acusado pelos assassinatos brutais. 30 anos após as mortes de Tana e Timóteo, os investigadores identificaram um possível suspeito. Tony Hayes morou na mesma região rural de Wapaca por 30 anos após os assassinatos. Usaremos o DNA apenas para este caso. Ele não vai para nenhum tipo de banco de dados maluco ou algo assim. Em julho de 2022, policiais fizeram uma blitz para tentar obter o DNA de Tony. A amostra, coletada de uma caneta usada por Tony, apresentou DNA compatível com os fluidos encontrados em Tana. Tony foi interrogado em 11 de agosto de 2022. Até então ele não estava preso, mas os detetives pediram outra amostra de DNA e ele concordou. Vou repetir do outro lado. 1 hora após a troca, toda a cordialidade sumiu. Tenho certeza de que você quer saber como se saiu. Sim. Ok, você não passou, tudo bem? Ficou claro, nas perguntas sobre a morte de Tim e Tana, que você está mentindo. Então nós vamos resolver isso hoje. É por isso que estamos aqui. Pessoalmente, eu acredito que foi por isso que você veio aqui hoje. É por isso que você concordou em fazer tudo isso. Acho que depois de 30 anos, já é hora de superar e encerrar isso. Nós falamos muito sobre o fato de você, acho que na verdade não saber, não ter ouvido falar desse caso. Mas claramente, nós não teríamos trazido você aqui hoje se não tivéssemos informações que nos dissessem que isso é você, certo? Que você está envolvido. Se você está envolvido, sozinho ou não, se havia ou não mais alguém lá e você só foi junto, isso é importante. Isso é importante para seu futuro, mas este é o seu momento. Porque a realidade é que nós sabemos as respostas para as perguntas que fizemos. Mesmo que não tenhamos dito que sabíamos as respostas. Mas o que você fizer daqui para frente vai ter um grande impacto no que vai acontecer com você no futuro. Você tem a oportunidade de fazer a coisa certa agora. Você continua negando e mentindo. E nós vamos te mostrar as provas que temos. Não vai ficar bom para você. Isso faz sentido? Faz sentido. Eu não acredito que eu poderia ter feito algo assim. Ok. Então, quando você diz que não acredita que poderia, é possível que você estivesse intoxicado e não se lembrasse? Você acordou e disse: algo louco aconteceu ontem à noite, mas não lembro direito. Isso foi há 30 anos. Beleza. Quer dizer, Vou te interromper aí quando você diz isso. Isso foi há 30 anos. E eu te garanto, do fundo do meu coração, só de conhecer o homem que você é hoje, o homem que você é hoje sentado aqui, não é o homem que você era há 30 anos. É impossível esse homem ter feito o que aconteceu naquela casa. Mas eu não acredito que passe um dia sem que você se lembre do que aconteceu naquela casa naquela noite. Eu tenho certeza disso.
Você não tira isso da cabeça. E aquele teste provou isso. Isso não sai da sua cabeça. Não sei se acredito nisso, mas Ok. Bem, Jay, por que você trouxe Tony aqui hoje? Então, Tony, eu te disse no começo, nós temos provas. Estamos conferindo com base nisso. Agradeço sua cooperação. Tudo bem? Há evidências biológicas da nossa cena. E você é uma correspondência de 100%. Quando eles fizeram o teste de DNA em você hoje, eles não necessariamente precisavam testar seu DNA. Eles já tinham o seu DNA, certo? Seu DNA já foi testado, e é uma correspondência de 100%. Tony contou aos detetives que se lembrava de partes daquela noite em 1992, quando tinha pouco mais de 20 anos. uma coisa que me incomoda é que às vezes eu realmente tenho. De repente você percebe que não deveria saber disso. Tipo, o quê? Conta qualquer coisa pra gente. Eu estava lá. Uma das coisas que eu continuo lembrando é que eu vomitei. Naquela noite bebi muito uísque. Eu vomitei lá fora. Eu lembro disso. Eu vomitei. Onde você bebeu? Em todo lugar. Paris? Sim. O que te levou ao lugar da Tana aquela noite? Veja, esse é o lance. Eu não tenho nenhuma ligação com essas pessoas. Eu não tenho. Cara, eu não conheço ele de lugar nenhum. E como eu disse, o máximo que eu teria visto dela seria, tipo, durante um desfile de charrete ou algo assim, sabe? Eu não sei. Montando o cavalo dela. Era como se você se sentisse atraído por isso, ou algo assim? Não, quero dizer, nós tínhamos... Eu tinha uma namorada, quero dizer... Isso era verdade com a namorada na época? Como assim? Quem era sua namorada no final? Jody. Era a Jody? Onde ela estava naquela noite? Ela não estava sozinha. Você estava completamente sozinho? Sim. Sem amigos? Eu não me lembro. Aquela noite é um grande vazio. Quando olhamos para isso, nós vemos você. Nós esperamos. Um cara violento. Porque é preciso ser um cara violento para cometer esse crime. Você não é um cara violento. Eu vejo um cara que é um ursinho de pelúcia, que ama e se importa com a família, trabalha duro e é dedicado à empresa. Ama o vovô, ama a mãe. Mas perdeu a cabeça à noite. Eu queria mesmo poder explicar isso. Na névoa da intoxicação. Você sabe exatamente o que fez. E só vai continuar com essa história de eu não me lembro. Porque de alguma forma isso te protege. Te protege da sua esposa. Isso te protege da sua família. Você pode continuar dizendo, eu não me lembro, mesmo sabendo que você se lembra, Tony. Quando eu te perguntei, você esfaqueou Tim ou Tana na casa da Tana? Foi uma resposta enorme. Não foi só um pequeno sinal. Se você estivesse se questionando, não teria sido uma resposta tão grande. Se você estivesse pensando, eu não sei, eu já vi respostas, mas não como aquela. Você teve contato sexual com Tana antes da morte dela? Uma resposta enorme. Isso acontece porque você sabe que essas coisas são verdade. Mas eu acho que toda a sua defesa, toda a sua vida tem sido. Eu não me lembro disso. Acho que estou envolvido. Mas não quero pensar. Não estou. Agora isso será sua proteção. Agora eu consigo entender que passar a vida tentando reprimir isso de verdade.
É agora para dizer, encarar sua esposa e falar, querida, eu não sei? Não tem como sair por cima. Quero dizer, Não, mas sabe de uma coisa? Vai ser muito mais fácil para você dizer: eu devo ter feito isso, querida, mas não me lembro. Do que seria dizer: bem, aqui está o que aconteceu. Eu entrei na casa naquela noite, comecei uma discussão. Eu esfaqueei o cara 27 vezes até cortar a garganta dele. Depois, eu estuprei uma garota e a esfaqueei no peito. É mais fácil dizer isso para sua esposa, não é? Eu não sei. não sei, não lembro disso. Não pode ser eu. Tony disse que não tinha hematomas após os assassinatos de Tim e Tana, porém os investigadores afirmam que Tim lutou, então o assassino deveria ter marcas. Você se lembra de ter brigado com Tim? Tenho certeza de que você tem uma lembrança com Tana. Ela não se mexia muito. Você disse, eu bati nela. Você sabe. Em algum momento eu só não sei quando isso foi, tudo bem? E quanto ao sêmen? Essa é a parte que realmente. Provavelmente há vergonha, nojo, tudo isso que você falou antes. Constrangimento, mas é um fato. Então isso é apenas parte da narrativa que precisa ser explicada. Você fez isso depois que ela já estava morta? Ok. Então ela estava viva quando você tentou fazer sexo com ela? Ela estava resistindo a você? Ou ela estava meio desacordada por causa do soco? Eu não me lembro, não me lembro. Você saiu pela porta daquele quarto, Tony. Tinha um cachorro morto. Tim estava morto, Tana estava morta. Você saiu da casa e jogou fora. Só precisamos preencher algumas coisas que aconteceram naquele quarto. E eu acho que você sabe o que são. Acho que você se lembra delas, mas você simplesmente não quer. Quero dizer, assim como antes, está vindo. Está vindo devagar, mas essas são as coisas que... É isso que temos dito o tempo todo, responsabilidade. É você dizendo, sim, eu fiz essas coisas. Eu não sei por quê. Tenho vergonha de mim mesmo, mas estou assumindo a responsabilidade por isso. Ela teria ficado engasgando por um tempo. Então você realmente lida com ele primeiro, Tim primeiro. Depois com ela. Acho que foi meio que ao mesmo tempo. Explique. Tanto faz. Aconteceu que ele e eu começamos a brigar. Tenho quase certeza de que foi ela quem disse que. E foi aí que eu bati nela. Ok. É. Então eu estava, sabe, brigando com o Tim. Vai voltar para ela. Eu devo ter voltado. Você sabe que eu. Bem, depois que você bateu nela, ela parou de falar? Sim. Então você basicamente a nocauteou? Isso eu não sei. Bem, eu acho que um cara do seu tamanho, se você acertar uma garota pequena no rosto, no nariz, vai deixá-la desacordada. Mas quando você estava indo ter relações com ela, ela estava viva. Como você sabe? Você teve que segurá-la? Não. Como você sabia que ela estava viva? Essas são todas respostas que eu não tenho, sabe? Tudo isso é só um borrão. Estou sendo completamente sincero. Você deixou seu sêmen nela antes ou depois de enfiar a faca no peito dela?
Ela começou a acordar um pouco. Acho que tudo isso aconteceu quase ao mesmo tempo. Tony negou ligação com as vítimas, mas depois uma conexão foi revelada, sugerindo um possível motivo. Ele disse aos investigadores que, quando jovem, seu pai morreu em um acidente de moto de neve em 1977. Muitas pessoas desciam a montanha rapidamente quando ocorreu uma colisão grave, mas qual a relação disso com os assassinatos? Bem, Tony revelou que era o pai de Tana, um dos motoristas de moto de neve. Quando você saiu daquela casa, você sabia que os dois estavam mortos? Tinha certeza que ambos estavam mortos? Ou você nem estava pensando dessa forma? Eu nem estava pensando. Então, se não pensa, ambos estão mortos. Ao acordar no dia seguinte, você deve ter pensado: e se eles estiverem vivos? E se um não tivesse morrido? E eles diriam: Você pensou nisso? Não me lembro de ter pensado nisso. Ok, mas por que isso é ruim? Digo, se alguém pode fazer uma declaração ao Estado sobre o ocorrido. e ela sabe quem você é. Você acha que ela te reconheceu naquela noite? Isso eu não sei. Tim não te reconheceu. Acho que não. E você não conheceu o Tim? De jeito nenhum. Isso é verdade. Isso é verdade. Tudo bem. E você não acha que ela percebeu? Você deu um soco nela e ela ficou meio desacordada? Você vai em frente. Pelo que eu me lembro, sim. Você se lembra de alguma luz ambiente ou alguma luz acesa? Tem um abajur no quarto que foi derrubado durante a briga. Você se lembra se ele estava aceso ou apagado? Você se lembra de alguma? Não. Ok. Não se lembra de nenhuma luz? Você não se lembra se conseguia ver bem ou não? Não. Não? Tudo bem. Sei que sigo fazendo perguntas que testam sua memória, mas só quero formar a imagem na minha cabeça. Você entra na casa, o cachorro está latindo. Quanto tempo antes de você entrar no quarto, ou quanto tempo depois de entrar no quarto, você entra na briga com o Tim? Quero dizer, eles acordam imediatamente por causa do cachorro? Pelo que eu me lembro. Então, quando você entra, o jogo começa. Eles perguntam: o que você faz? Quem é você? Você começa a brigar? Tony enfrentou 2 acusações de homicídio doloso em primeiro grau, mas só foi julgado este ano, 33 anos após os assassinatos de Tim e Tana. Parecia que a promotoria dependia fortemente da correspondência do DNA. A procuradora-geral assistente chegou a dizer na abertura que a probabilidade estatística de selecionar aleatoriamente outra pessoa com o mesmo perfil de DNA é de 1 em 281 quintilhões. Além disso, o júri assistiu ao interrogatório e à confissão de Tony. No entanto, a defesa argumentou que o júri não deveria confiar nas provas de DNA e nas impressões digitais. A defesa alegou que as provas foram mal manuseadas e imprecisas. A defesa de Tony disse que sua confissão era falsa e fruto de táticas de interrogatório enganosas. Eles sugeriram que um parente de Tony, morto em 1995, poderia estar por trás dos assassinatos. Então, de que lado o júri ficou no final das contas? Eu tenho 2 veredictos. Uma leitura. Nós, o júri, consideramos o réu Tony Garrett Hayes inocente da acusação de homicídio doloso em primeiro grau contra Tana M. Togstead, no tempo e local indicados na primeira acusação da denúncia, datada e assinada hoje, assinada pelo presidente do júri, John Smith. Uma segunda leitura, nós, o júri, consideramos o réu Tony Garrett Hayes inocente da acusação de homicídio doloso em primeiro grau contra Timothy W. Mumbrill, no tempo e local indicados na segunda acusação da denúncia. Novamente, datado e assinado hoje. Como ouviram, os jurados de Wapaca absolveram Tony Hayes das 2 acusações de homicídio. Sua fiança foi revogada e ele pôde ir para casa. Uma jurada disse à NBC6 e à Wapaca que havia dúvidas sobre as provas de DNA e declarações inconsistentes no interrogatório de 2022. Até agora, nenhum outro suspeito foi citado na investigação dos assassinatos de Tana e Tim em 1992. Obrigada por acompanhar este episódio de Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner.